Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Joana, se ainda não me conheces. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um Unsolved. Este é o terceiro episódio desta nova série aqui no canal e hoje venho falar-vos acerca do caso da Madeleine McCann. O caso da Madeleine McCann é um dos casos de rapto mais conhecidos internacionalmente. Eu recentemente no Instagram fiz uma sondagem entre a Madeleine McCann e a Jamison Family para ser então o próximo vídeo e a Madeleine McCann ganhou. No entanto, eu reparei que também houve pessoas que votaram na Jamison Family, portanto fiquei já com uma ideia também de que é um caso que vou sem dúvida alguma falar aqui no canal, portanto fiquem atentos a isso. Antes de começarmos então este vídeo, pessoal, não se esqueçam de subscreverem ao canal se ainda não fizeram, deixarem o vosso like e queria também dizer-vos que eu vou fazer um vídeo de Q&A e então podem enviar as vossas perguntas para o meu Instagram, pelo direct, se quiserem perguntar alguma coisa, e é isso, vamos então começar. Então, o caso da Madeleine é um caso super conhecido, eu tenho quase certeza que todos vocês estão aí desse lado já ouviram falar sobre este caso. Para além de ser um caso que foi tão falado internacionalmente, foi um desaparecimento que aconteceu aqui em Portugal e, portanto, acredito que todos nós já tínhamos ouvido falar sobre a Madeleine McCann. A Madeleine McCann era uma menina de 3 anos, era britânica e ela desapareceu no dia 3 de maio de 2007 na Praia da Luz, aqui em Portugal. Então, a Madeleine e a família vieram passar férias aqui a Portugal, na Praia da Luz, e a família McCann era composta então pelo Jerry, que é o pai, a Kate, que é a mãe, e os 2 irmãos gêmeos da Madeleine, que na altura tinham 2 anos. Então a família McCann veio cá passar férias a Portugal e estas férias tinham uma duração de uma semana e eles ficaram alojados no Ocean Club. Eles vieram com mais 3 casais amigos e, portanto, os apartamentos são corridos e os McCann ficaram no apartamento 5A e os amigos ficaram nos apartamentos ali ao lado. No dia em que a Madeleine desapareceu era um dia super normal, eles tinham deixado as crianças na creche, e creche digo, enfim, era um serviço que o Ocean Club tinha, em que podiam deixar lá as crianças e tudo mais. E durante esse dia foi isso que aconteceu, eles estiveram na creche e tudo mais, estiveram também na piscina e este foi o momento inclusive em que foi tirada a última foto da Madeleine na piscina com o pai e com os irmãos. E então era um dia mesmo super normal e por volta mais ou menos das 6 da tarde foi quando a Kate foi buscar as crianças à creche. E depois, entretanto, o Jerry foi para o campo de ténis, ficou lá a jogar. Foi então por volta das 7 que o Jerry saiu do campo de ténis e voltou para o apartamento. E segundo eles estiveram a deitar as crianças, ainda tiveram lá assim um bocadinho. É então às 8h30 da noite que os McCann saem do apartamento e deixam lá as crianças a dormir e vão para o Tapas Bar jantar com os seus amigos. Esta não era a primeira vez que eles faziam isto, eles na realidade em noites anteriores era algo bastante usual. Eles normalmente deixavam todas as crianças nos apartamentos e depois iam todos para o Tapas Bar, inclusive eles até tinham lá já uma mesa reservada para eles e, portanto, isto era uma coisa que eles já faziam, o que, enfim, na minha opinião é um bocado irresponsável, mas, enfim, eu já toco um bocadinho nesse ponto mais à frente. E então, basicamente, eles iam todos para o restaurante e jantavam e tudo mais e, segundo eles, de meia em meia hora mais ou menos, iam sempre verificar as crianças e ver se estava tudo bem. E então foi às 9 da noite que começou esta ronda, por assim dizer, e o primeiro a ir ver as crianças foi o Matt, que era também um amigo dos McCann que estava então também nestas férias, e o Matt foi ver as crianças e tudo mais, e por volta das 9h10, ou seja 10 minutos depois do Matt ter saído da mesa, o Jerry foi também verificar as crianças. O Jerry achou estranho porque ele diz que quando foi ver das crianças ele reparou que a porta estava ligeiramente mais aberta do que aquilo que ele tinha deixado, mas pronto, ele entretanto foi ao quarto e viu a Madeleine e viu os gêmeos e viu que eles estavam a dormir, que estava tudo bem, e então não se preocupou com isso e então saiu do apartamento novamente. Foi então por volta das 9h15 que o Jerry saiu então do apartamento para voltar para o Tapas, quando encontrou um amigo dele que também estava a passar férias cá em Portugal, e esse amigo estava até com a filha, estava a adormecê-lo ou algo do género, não tenho bem a certeza, pessoal, mas sei que ele também estava com a filha dele e então eles ficaram os dois à conversa mesmo ao pé do apartamento 5A, que era o apartamento onde a Madeleine e os gêmeos estavam a dormir. Às 9h20 foi quando a Jane, que é também uma amiga dos McCann que estava lá a passar férias, se levantou da mesa e foi a vez dela de ir ver as crianças. E então aqui as coisas ficam um bocado estranhas, porque a Jane foi ver as crianças e, segundo a Jane, ela viu um homem perto do apartamento 5A
com uma criança ao colo, e esta criança estava a usar um pijama cor-de-rosa, que era o mesmo que a Madeleine também estava a usar nessa noite. No entanto, a Jane não deu assim muita importância a isso, porque é normal as crianças adormecerem e os pais levarem as crianças ao colo e tudo mais, e então ela na altura não deu grande importância a isso e voltou então para o restaurante. Às 9h30 era a vez da Kate ir ver as crianças, e então a Kate ia-se levantando da mesa, mas o Matt disse para ela não se levantar, que não havia necessidade, porque ele também tinha que ver as crianças, e então disse à Kate para ficar sentada, para ela não se preocupar, que ela ia ver as crianças também dos McCann. E ela disse ok, tudo bem. Juntamente com o Matt foi também o Russell ver as suas crianças, e entretanto o Russell ficou no apartamento porque acho que a sua filha não se estava a sentir bem, e o Matt foi então ver também os McCann, e segundo ele disse que estava tudo bem e voltou para o restaurante. Um ponto que é importante realçar aqui é que o Matt não viu a Madeleine, e quando eu digo que ele não viu a Madeleine, ele basicamente só espreitou pela porta, e ele diz que conseguiu ver os gêmeos, mas que não tinha a certeza se tinha visto a Madeleine ou não. Foi então às 10 da noite que a Kate foi ao apartamento ver dos seus filhos, e ela diz que quando entrou no apartamento foi estranho porque basicamente a porta fechou com muita força, ou seja, houve uma corrente de ar. O que era estranho porque os McCann dizem que deixaram tudo fechado, as janelas fechadas, portas fechadas, à exceção daquela porta então do pátio por onde eles estavam a entrar para ver as crianças. Basicamente houve essa corrente de ar e ela achou estranho porque supostamente deveria estar tudo fechado. Foi então quando ela foi aos quartos dos filhos e ela viu que os gêmeos estavam lá a dormir e que a Madeleine tinha desaparecido. Ela não estava no quarto. Então, segundo a Kate, a janela estava aberta, a Madeleine não estava no quarto, e aqui a Kate teve uma reação muito estranha, na minha opinião, porque ela basicamente sai do apartamento e vai a correr para o Tapas Bar avisar toda a gente que a Madeleine tinha desaparecido. E acho estranho porque imaginem, se ela já sabia que a Madeleine tinha desaparecido ou achava que ela tinha desaparecido, acho que como mãe a primeira reação seria pegar nos gêmeos, nem que fosse ao Tapas, whatever, até poder ir ao Tapas, mas tipo pegaria nos gêmeos e levava-os com ela ou whatever. Eu nunca deixaria dois filhos meus num sítio que à partida não é seguro. E acho que isso foi assim um bocado estranho, mas enfim, eu também não quero entrar muito por aí, muito honestamente, porque eu acho que isso é daquelas coisas que também não posso estar a julgar, porque não sei como é que eu reagiria nessa situação e portanto se calhar a reação dela até foi normal, não sei, na minha opinião não acho muito normal, mas também não sei até que ponto é que se calhar as pessoas, enfim, poderiam reagir dessa forma ou não. Após então a Kate ter dito que a Madeleine tinha desaparecido, a GNR foi chamada ao local e logo a seguir a PJ também foi envolvida. The anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Por esta altura o que aconteceu foi que fizeram uma grande busca, e isto foi tipo uma das maiores buscas que já foi feita aqui em Portugal. Foi uma busca mesmo gigantesca que envolveu imensa gente, desde bombeiros, GNR, voluntários, etc. Inclusive a polícia espanhola foi informada e portanto controlaram logo as fronteiras entre Portugal e Espanha, já para não falar também que carros foram revistados, e só para terem uma noção, procuraram pela Madeleine em 200 km quadrados e não encontraram um único sinal da Madeleine McCann. Até hoje não há nenhum sinal da Madeleine. Existiram, enfim, imensos avistamentos da Madeleine por todo o mundo, no entanto nenhum deles foi realmente confirmado ou não, no sentido de ser a Madeleine, e então já passaram 10 anos desde que a Madeleine desapareceu. Isto foi em 2007 que ela desapareceu e nós já estamos em 2017, fez agora em maio 10 anos, e infelizmente até hoje não se sabe o que é que aconteceu à Madeleine. Ao longo destes 10 anos foram feitas 2 investigações relacionadas com a Madeleine, e durante estas investigações existiram mais de 20 possíveis suspeitos e nenhum deu em nada, ok? Nenhum deu em nada, o que é tão estranho. Mas pronto. Então, quando a Madeleine foi dada como desaparecida, a Jane automaticamente lembrou-se do homem que ela tinha visto
perto do apartamento 5A, e então a Jane ajudou a polícia a fazer um retrato deste homem. Se vocês recordam, há bocado eu disse que a Jane, por volta das 9h20 da noite, foi ver as crianças, e se vocês também se recordam do que eu disse anteriormente, na altura em que a Jane foi ver as crianças, o Jerry estava na rua a falar com o seu amigo que encontrou assim por acaso na rua, e então o que é estranho aqui é que a Jane lembra-se de ter visto um homem com uma criança ao colo e viu também o Jerry a falar com o seu amigo. No entanto, o Jerry e o amigo não viram a Jane, o que nem a Jane nem sequer o homem com a criança ao colo. É estranho porque ela vê-os a eles, mas eles não veem ela. É um bocado estranho, mas pronto. E então, quando a Madeleine foi dada como desaparecida, a Jane associou logo o desaparecimento da Madeleine a esse homem que ela viu perto do apartamento. Então, ela ajudou a polícia a fazer uma imagem do possível raptor. O que é estranho aqui é que a Jane lembra-se de pormenores do possível raptor que normalmente uma pessoa não se recordaria, tendo em conta que era de noite e que, enfim, nós à noite não vemos assim muito bem. E ainda para mais, se ela, tipo, reparou no homem, né, tipo, estava ali a passar, é estranho como é que iria, tipo, enfim, decorar tudo aquilo que ela decorou. Ela diz então que se recorda que este homem era um homem magro, que devia ter entre 35 e 40 anos, que tinha um cabelo escuro pelo pescoço. Recorda-se também que ele tinha calças de linho entre o bege e o dourado, que tinha sapatos clássicos pretos, que tinha também um casaco de penas, mas não tão grosso, e por fim acrescenta também que este homem ia com uma criança deitada nos braços e que ia andar assim com alguma pressa. E então, basicamente, quando a Jane deu esta descrição, foi feito um retrato, que é este retrato que eu estou-vos aqui a mostrar algures, e então este homem tornou-se o principal suspeito na investigação do desaparecimento da Madeleine, apesar de ninguém ter ideia de quem é que este homem poderia ser. O que é engraçado é que menos de 30 minutos depois, os Smith, que eram um casal também que estavam a passar férias aqui em Portugal, viram também um homem com uma criança ao colo. No entanto, este homem que eles viram estava a dirigir-se para a praia e, portanto, estava a andar em direção oposta ao homem que a Jane viu. E então é muito pouco provável que seja a mesma pessoa, e então, enfim, acho importante realçar isso, mas já falamos um bocadinho melhor sobre isso mais à frente. E então, aproveitando o facto de eu estar a falar sobre este retrato, quero também dizer-vos já que foi encontrado um suspeito para o caso da Madeleine, e este suspeito chama-se Robert Murat. E então este Robert Murat foi constituído arguido, e as razões pelas quais isso aconteceu foram, uma delas por ele ser voluntário na busca da Maddie, e então pessoas acharam isso estranho porque ele queria muito ajudar, não sei o quê, e enfim, então acharam isso estranho. E a outra razão foi porque a Jane o identificou como sendo o homem que ela viu perto do apartamento 5A. Outro documento que pesou para incriminar Robert Murat foi um perfil psicológico dos especialistas ingleses que, em termos muito genéricos, afirmava que a atitude voluntarista, durante os dias seguintes ao crime, de ajudar os investigadores e a família, podia ser uma máscara de um criminoso. E então, na altura, foram feitas buscas na casa dele, ver se encontravam alguma coisa, e não encontraram absolutamente nada que o ligasse ao desaparecimento da Madeleine, e portanto ele depois foi ilibado, como é óbvio. E outra coisa engraçada é que a Jane identificou-o como sendo o homem, pois meses depois ela ajudou a fazer um segundo retrato do possível raptor da Madeleine. E então este segundo retrato que a Jane fez do possível raptor da Madeleine já era um retrato muito mais pormenorizado em termos de feições do homem e tudo mais, e é super estranho, na minha opinião, como é que, antes de mais, como é que ela se lembra dos pormenores que se lembrava na altura, e depois, meses a seguir, lembrar-se de todas as feições da cara da pessoa. Não faz sentido absolutamente nenhum, na minha opinião. De facto, a memória de Jane Tanner mostra-se progressivamente mais apurada à medida que o tempo passa. O primeiro retrato robô que ela ajuda a desenhar é um ligeiro esboço. Posteriormente, identifica positivamente Robert Murat como o homem que ela viu naquela noite. Bastantes meses depois, participa num novo retrato robô
lembrando-se já, milagrosamente, de todas as feições de um homem bastante diferente do Murat que reconheceu antes. Mas pronto, há pessoas que dizem que é possível que ela não se tenha lembrado na altura e que a memória dela tenha voltado lentamente e tudo mais, mas na minha opinião não faz sentido nenhum, principalmente tendo em conta que quando ela viu o homem ela não tinha visão praticamente nenhuma, estava escuro, estava longe e portanto não faz sentido. E uma coisa importante dizer que é este segundo retrato que ela fez é um retrato muito mais pormenorizado e portanto à partida seria mais fácil de identificar a pessoa, e a verdade é que também nunca deu em nada, este homem nunca apareceu em lado nenhum. E então por esta altura o caso da Madeleine estava super conhecido. Estava em todas as televisões portuguesas e internacionais também. Os McCann fizeram tudo o que podiam para que a Madeleine fosse encontrada, inclusive imensas celebridades apelaram também ao público para que dessem informações caso soubessem de alguma coisa, e então tornou-se assim um grande fenómeno global. Estamos todos muito tristes por aquilo que passou com a Madeleine McCann. Por favor, se alguém tem algum tipo de informação, que nos diga. Faça uma oração especial, reze no mínimo uma Ave Maria em todo o país, para que Nossa Senhora de Fátima ilumine as nossas autoridades a que eles possam encontrar essa menina. Tomorrow, we want to visit the shrine at Fatima to pray for Madeleine's return to us. Então o tempo foi passando e não havia sinal nenhum da Madeleine, não haviam provas de nada, não havia, enfim, nenhum desenvolvimento na investigação. E aqui começam então a existir algumas especulações. Será que a Madeleine está viva? Será que a Madeleine está morta? O que é que lhe pode ter acontecido? E na realidade os sinais de morte começaram pela família, porque a família McCann contratou um ex-militar sul-africano para procurar restos mortais da Madeleine. E então este sul-africano chamava-se Daniel Krugel e ele pegou lá na maquineta dele e foi para uma área e tentou procurar um possível cadáver da Madeleine e não teve sucesso nenhum, não encontrou absolutamente nada. Foi então por esta altura que decidiram trazer 2 cães para a investigação e então estes 2 cães foram levados para o apartamento dos McCann, não apenas para o apartamento dos McCann, mas também para os apartamentos todos, ou seja, dos McCann e dos amigos dos McCann. E só para terem uma noção, estes cães são muito usados pela polícia inglesa e americana e estes 2 cães que vieram já resolveram mais de 200 casos com sucesso. E então estes 2 cães eram Aquila e o Eddie. Aquila é uma cadela que consegue detectar sangue humano em proporções que nós seres humanos não conseguimos, ok? E o Eddie era então um cão que conseguia detectar odor a cadáver. E então estes 2 cães foram levados para o Ocean Club, eles foram para os apartamentos todos dos amigos dos McCann e dos McCann. Eles só reagiram no apartamento 5A, que era portanto o apartamento onde estavam os McCann. Para além de terem reagido bastante ao apartamento 5A, estes cães também tiveram uma grande reação no carro dos McCann, carro este que os McCann alugaram 23 dias após o desaparecimento da Madeleine. E então o Eddie identificou o odor a cadáver atrás do sofá, dentro do armário dos McCann, se não me engano, e também na bagageira do carro. Aquila, por outro lado, conseguiu identificar sangue por detrás do sofá e também identificou restos orgânicos no porta-bagagens dos McCann. Foi então nesta altura em que os cães identificaram tudo isto no apartamento dos McCann que os McCann passaram a ser suspeitos. E então os restos orgânicos foram encontrados, o sangue, etc. Foi tudo para análise e a verdade é que nada foi conclusivo porque era tudo em quantidades muito pequenas e então infelizmente não se conseguiu tirar nenhuma conclusão em relação a isso. É possível sim que seja da Madeleine, no entanto também é possível que não seja, portanto foi inconclusivo mesmo, não se conseguiu tirar nenhuma conclusão. E então assim que os McCann foram constituídos arguidos, eles foram então para o Reino Unido e existem inclusive filmagens da chegada dos McCann ao Reino Unido. E uma coisa que aconteceu nesta altura foi que quando estas filmagens estavam a passar, o Martin Smith
Smith, que é, portanto, o casal que viu um homem com uma criança a caminhar na direção da Praia da Luz, diz que é possível que esse homem que ele tenha visto seja o Jerry. Isto porquê? Porque quando passaram estas filmagens, ele diz que reconheceu a maneira como o Jerry estava a pegar nos gêmeos ao colo e que era exatamente a mesma maneira que o homem que ele viu a caminho da Praia da Luz estava a pegar na criança ao colo. No meio disto tudo, e eu acho importante falar acerca disto, que é acerca do facto do Gonçalo Amaral ter saído do caso. Para quem não sabe, o Gonçalo Amaral era, portanto, o detetive da PJ que estava a coordenar o caso do desaparecimento da Madeleine, e então ele foi obrigado a sair do caso da Madeleine e, portanto, após o Gonçalo Amaral ter saído do caso, a investigação continuou. No entanto, também não durou assim muito tempo, porque meses depois o caso foi encerrado. Vamos então agora falar sobre algumas teorias que foram surgindo à volta deste caso. Uma das teorias que surgiu foi, portanto, ter sido um pedófilo local que levou a Madeleine. E então esta teoria diz que um pedófilo local levou a Madeleine e que mais tarde a matou e que enterrou o seu corpo, ou então atirou o seu corpo ao mar. No entanto, eu não acredito de todo nesta teoria. Acho que existe pouco que sustente esta ideia de que foi isso que aconteceu, até porque, enfim, existiram testemunhas que disseram que viram homens a rondar o apartamento e tudo mais, mas, enfim, pessoal, na minha opinião isso é tudo um bocado vago nesta situação, porque nada disso foi muito aprofundado. E eu não acredito assim nada que isso tenha acontecido. Acho que se fosse um caso de pedofilia ou algo do género, existiriam mais sinais em relação a isso. Estão a ver o que eu estou a querer dizer? Então acho esta teoria assim muito pouco provável. E então a segunda teoria que eu vos vou falar é acerca de um assalto que correu mal. E então esta teoria diz que os assaltantes entraram em casa, que iam roubar coisas e que tiveram o azar da Madeleine estar acordada e então que a mataram ou então que a raptaram. Mais uma vez, acho que esta teoria não faz sentido nenhum. Acho que a primeira coisa que um assaltante faria, se apercebesse que alguém tivesse acordado, era fugir dali ou algo do género. Não vejo como é que um simples assalto a turistas pudesse levar ao homicídio de uma menina de 3 anos ou a um rapto de uma menina de 3 anos. E então, na minha opinião, também é muito pouco provável. Eu não digo que seja impossível, porque é assim, impossível não é, mas eu não acredito todo que isto tenha acontecido. E mesmo que estes assaltantes tivessem raptado a Madeleine ou tivessem morto a Madeleine ou whatever, eu acho que numa situação destas de tanta pressão e de saberem que estão a fazer algo de mal, acho que deixariam muito mais pistas do que aquelas foram encontradas. E portanto eu não acredito muito que isto tenha acontecido. Uma outra teoria é de que foi um casal que não consegue ter filhos ter raptado a Madeleine, ou então alguém raptou a Madeleine para vender a casais que não conseguem ter filhos. Até faria sentido, mas na minha opinião também acho que não foi isso que aconteceu. E acho que uma das coisas que falha imenso nesta teoria é porquê levar uma menina de 3 anos quando poderiam levar um dos gêmeos, porque os gêmeos eram muito mais novos que a Madeleine. Quando digo muito mais novos, pronto, tinham 2 anos, mas eram mais novos que a Madeleine, e se realmente fossem lá para raptar uma criança para vender a um casal ou para ficarem com ela, acho que faria muito mais sentido raptarem um bebê do que uma menina com 3 anos, porque um bebê de 2 anos provavelmente não se iria recordar disso mais tarde e resistiria também muito menos ao rapto e tudo mais, e então, enfim, é possível, mas eu não acredito que isto tenha acontecido também. Outra teoria também é que a Madeleine acordou à meia da noite e estava à procura dos pais e então saiu do apartamento sozinha, e das duas uma, ou foi raptada por estar sozinha na rua à noite, ou então que caiu para um buraco e nunca encontraram o corpo dela. Eu acho que sim, que é possível que isso possa ter acontecido. No entanto, acho pouco provável que a Madeleine acordasse à meia da noite e saísse do apartamento sozinha à procura dos pais. Apesar de na noite anterior ela ter perguntado à mãe porque é que vocês não vieram quando eu e os manos estávamos a chorar por vocês, não sei o quê. Mas, enfim, eu acho que ainda assim ela devia ter consciência de que os pais estavam noutro sítio qualquer ou algo do género, tendo em conta que na noite anterior ela deu por falta deles. E então eu também não acredito muito nesta teoria e também não existe nada para que aponte
que isto tenha acontecido e, portanto, acho que não faz muito sentido na minha opinião. Então, outra teoria também é que a Madeleine foi raptada para tráfico infantil. Infelizmente, isto é uma coisa que acontece e é uma teoria que é bastante plausível. E então, segundo esta teoria, um grupo ligado ao tráfico de crianças raptou a Madeleine e levaram-na para o estrangeiro, ou então a venderam como escrava. Eu acho que sim, que também é bastante possível que isso tenha acontecido. Acho que esta teoria é bastante plausível no sentido em que isto foi um desaparecimento sem rastro mesmo, e muitos desaparecimentos que acontecem assim podem estar ligados ao tráfico de crianças ou ao tráfico sexual, seja o que for. E então acho que é possível que isso tenha acontecido. E então, por fim, a última teoria que eu vos venho falar é a teoria de que os pais estão envolvidos no desaparecimento da Madeleine. Esta teoria na realidade foi desenvolvida pelo ex-inspetor que eu falei há bocadinho, o Gonçalo Amaral. Ele inclusive fez um livro acerca da Madeleine e também houve um documentário que eu lembro-me perfeitamente de ter visto na altura, e com certeza vocês também sabem lembrar, um documentário da TVI em que ele explica a teoria dele e o porquê dele achar que a Madeleine não está viva. O meu nome é Gonçalo Amaral. Fui investigador da Polícia Judiciária durante 27 anos. Coordenei a investigação do desaparecimento de Madeleine McCann no dia 3 de maio de 2007. Nos próximos 50 minutos, vou provar que a criança não foi raptada e que morreu no apartamento de férias na Praia da Luz. Descubra toda a verdade sobre o que se passou naquele dia. Uma morte que muita gente quer encobrir. Então, esta teoria diz que a Madeleine morreu no apartamento 5A, que na realidade foi um acidente que possa ter sido provocado ou por ela cair do sofá e bater com a cabeça, ou então também devido aos comprimidos que os pais lhes davam. E eu ainda não tinha tocado neste ponto, mas os McCann davam comprimidos às crianças para elas dormirem. Isto foi até confirmado pelo pai da Kate. E então esta teoria forma-se um bocado à volta disso, de que realmente foi isso que aconteceu, que ela morreu por acidente, com uma batida na cabeça ou algo do género, caiu à procura dos pais, seja o que for. E por um lado faz bastante sentido. E então, pessoal, falando acerca daquilo que eu acho do caso e daquilo que eu acho que possa ter acontecido, eu muito honestamente eu tenho aqui dois lados, porque o caso da Madeleine para mim é um caso bastante confuso, porque por um lado eu acredito que os pais estejam envolvidos nisso, sem dúvida alguma, e já complemento um bocadinho melhor juntamente com aquilo que já falei anteriormente, mas por outro lado também acredito que eles até possam ser inocentes, porque eu não sei, eu acho que este caso é tipo tão confuso. É que, imaginem, porque é que iriam gastar tanto dinheiro, porque é que iriam causar isto assim, um big deal, estão a ver, se sabiam que a Madeleine não estava viva? Se eles realmente são culpados, obviamente que eles também teriam de fazer um bocado aquele teatro. No entanto, acho que este teatro foi levado longe demais. Se eles realmente fossem culpados, como é que conseguiriam manter sempre aquela faceta? Estão a ver o que eu estou a querer dizer? Acho um bocado estranho. Inclusive até se diz que os McCann gastaram mais de 11 milhões de euros na busca pela Madeleine e que inclusive fizeram investigações à parte à procura dela. A questão aqui é, será que isso é farsa para esconder o que realmente aconteceu? Ou será que na realidade eles até podem estar mesmo inocentes à procura da filha e que, enfim, não sei, é um bocado confuso para mim. Seja como for, eu acho que existem coisas que foram encontradas que não devem ser de todo ignoradas, e uma das coisas que eu estou a falar é sem dúvida alguma os cães e aquilo que eles conseguiram detectar. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo em que eu falei sobre o caso da JonBenét, mas no vídeo da JonBenét eu falei acerca de uma amostra de DNA que foi encontrada e até disse que era uma amostra de DNA muito pequena e que na altura as conclusões que se tiraram em relação a isso não deveriam ter sido tiradas porque a amostra era demasiado pequena para tirar essas conclusões, e realmente é verdade. Portanto, não se podem tirar logo assim grandes conclusões de amostras tão pequenas. No caso da JonBenét era uma situação e aqui no caso da Madeleine é outra completamente diferente, na minha opinião, porque acho demasiada coincidência existirem
estes odores e o sangue também que foi encontrado num apartamento em que uma menina desapareceu. Por mais que não esteja provado, estão a perceber que aquele odor fosse da Madeleine ou que aquele sangue pertencesse à Madeleine, acho que não deve ser de todo ignorado, porque seria mesmo uma grande coincidência existir essas evidências e a Madeleine ter desaparecido, e portanto acho que isso não deve ser nada ignorado. Parte de mim acredita mesmo que os pais são culpados, porque até mesmo muitas coisas que foram ditas não fazem sentido. Por exemplo, o homem que a Jane viu, não faz sentido ela ter visto o homem àquela hora e o Jerry e o amigo não o terem visto a ela nem ao homem, ainda para mais ter havido também o avistamento desse homem feito pelos Smith em direções opostas. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum, e portanto o que eu acho que aconteceu foi que quando o Jerry foi ver a Madeleine ao quarto, a Madeleine e os gêmeos, alguma coisa deve ter acontecido, ou ela caiu e bateu com a cabeça, ou whatever, mas qualquer coisa que tenha acontecido que possa ter resultado na morte da Madeleine, eu acho que foi isso que aconteceu. E então eu acredito que o Jerry era o homem que estava a caminhar em direção à praia, homem esse que os Smith viram, e que o avistamento que a Jane fez na realidade não existiu. Acho que foi apenas algo que foi combinado entre os McCann e os amigos para que existisse um suspeito e também para que dessem a entender que a Madeleine tinha sido raptada. Já para não falar de que todos os traços que ela falou acerca do raptor eram praticamente impossíveis, estão a perceber, dela ter conseguido captar, na minha opinião, mas pronto. Outra coisa que para mim também não faz sentido é o facto de a Kate, quando foi ver a Madeleine e ter dado conta que ela tinha desaparecido às 10 da noite, como é que é possível ela ter visto a janela aberta quando o Matt não viu? Isto vai parecer um bocado confuso. Acho um bocado estranho, porque imaginemos que realmente o homem que a Jane viu às 9h20 da noite era o raptor da Madeleine, ok? Vamos imaginar por uns segundos que isto é verdade. E se às 10 da noite a Kate viu a janela aberta, como é óbvio, a janela já estaria aberta desde as 9h20. Foi a hora que a Jane viu o raptor, certo? Então a minha pergunta é, como é que é possível o Matt, às 9h30 da noite, ter ido ver as crianças e não ter reparado que a janela estava aberta, certo? É estranho. Primeiro, porque provavelmente também faria-me acorrentar, como fez no caso da Kate. Mas mesmo que isso não acontecesse, como é que ele vai ver as crianças e não repara que a janela está aberta e que a Madeleine não está no quarto? É um bocado estranho. Já para não falar também que não foram encontrados na janela nenhum vestígios de nenhum raptor, nem de outra pessoa. Na realidade, os únicos vestígios que até foram encontrados na janela foram as impressões digitais da Kate, e ao que tudo indica, estas impressões digitais foram deixadas ao abrir a janela. Portanto, acho que isso também é outro ponto que, na minha opinião, exclui um bocado a ideia de rapto. Já para não falar que seria bastante difícil um só homem sair pela janela com uma criança ao colo e não deixar rastro nenhum. Portanto, eu acho que existem aqui muitos pormenores que, se uma pessoa tentar pensar nisso com realmente muito cuidado, vai conseguir perceber que algumas declarações não fazem sentido ou que não batem certo. Pelo menos esta é a minha opinião. Apesar de realmente ser possível os McCann serem inocentes, eu acho que existem coisas que não devem ser ignoradas e, portanto, na minha opinião muito pessoal, eu acho que os McCann têm qualquer coisa a ver com o desaparecimento da Madeleine e, infelizmente, eu não acredito que a Madeleine esteja viva e, infelizmente, eu também não acredito que este caso se venha a resolver algum dia. Acho que as únicas pessoas que sabem o que aconteceu nesse dia foram, portanto, os culpados e, infelizmente, também não está provado quem é que é o culpado, são os McCann ou não, ou se realmente a Madeleine foi raptada por outras pessoas. E, portanto, ninguém tem a certeza do que é que aconteceu à Madeleine. Isto é apenas... enfim, especulação, de certa forma, especulação e se calhar análise de algumas coisas que foram acontecendo,
mas independentemente disso tudo, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e eu ia gostar também imenso que vocês deixassem a vossa opinião aí nos comentários acerca do que poderá ter acontecido à Madeleine McCann, porque eu tenho quase a certeza que vocês também têm a vossa teoria e portanto eu gostava muito de saber qual é. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem deixar sugestões para novos episódios de Unsolved, não se esqueçam de o fazer através do Instagram ou aqui dos comentários do YouTube. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no meu próximo vídeo. Beijinhos!